Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso TJ Regional. E olha só o que nós separamos para você. Polícia Civil já tem as características do estuprador que atacou na BR-422. Protesto de ex-funcionários da CLIM por pagamento de indenização. Vem aí os Jogos Universitários. Estes são os destaques do nosso TJ Regional, que já está no ar. Encerram-se hoje as inscrições para os Jogos Universitários Tucuruienses. A abertura dos Jogos Universitários Tucuruienses será nesta sexta-feira, às 7 horas da noite. Mas as inscrições ainda estão abertas e a gente conversa agora com o João Vitor. João Vitor, como fazer para se inscrever? Sim, as inscrições, na verdade, elas encerraram ontem, só que abrimos uma errata no regulamento que foi prorrogada até hoje, 23 horas e 59 minutos, como geralmente o povo sempre fala. E para mais informações, dentro dos nossos folders e cartazes que distribuímos, tem sempre um número que qualquer um pode estar entrando em contato via WhatsApp ou ligar também. Agora, quais são os jogos? Sim, nós vamos fazer os 4 grandes esportes coletivos, que é o futsal, basquetebol, voleibol e handebol. E também tentamos abrir para natação, um individual. Não abrimos para mais espaço, até porque foi mais uma questão mesmo de organização, devido sermos ainda inexperientes nessa área, mas pelo menos essa parte do que é mais visado dentro da educação física mesmo, que são esses grandes 4 esportes, nós quisemos colocar. Aí, nesse final de semana, que vai ser o primeiro final de semana, que nós dividimos em 2, nesse primeiro final de semana vai ser somente handebol e voleibol, que vão ser 10 e 11 de junho. E no outro final de semana, que vamos aproveitar o feriado do dia 15, que vai dar numa quinta-feira, e vamos fazer os jogos de futsal, basquetebol e também natação. Agora fala pra gente sobre o objetivo, desse evento. O nosso objetivo central é a integração através do esporte das universidades daqui de Tucuruí. Haja vista que não vemos uma integração muito contínua das universidades em si. É mais aquela questão daquela pelada que sempre se marca fora da universidade e que os acadêmicos vão e se disponibilizam para realizar essas peladas. Então, o nosso foco principal é essa integração esportiva mesmo das universidades. E outro ponto-chave que também gostaríamos de citar é que não se trata de educação física, se vai mais além do que educação física. Não é porque você não faz educação física que você não joga, porque temos exemplos de acadêmicos de educação física que estão ali não pela parte esportiva, mas sim pela parte pedagógica. Assim como também temos estudantes de enfermagem que gostam da parte esportiva, também temos estudantes de direito que também tem sempre essa predisposição ao esporte. Agora, o público tucuruiense pode assistir? Sim, todos os dias dos jogos, a Universidade Estadual do Pará, ela vai estar de portão aberto. Quem quiser ir, pode chamar os amigos para ir prestigiar o nosso evento. Até agradecemos a presença de todos. Ok, então não esqueça, a abertura então dos Jogos Universitários Tucuruienses será nesta sexta-feira às 7 horas da noite. Já as inscrições encerram hoje às 23 horas e 59 minutos. O jovem que completa 18 anos em 2017 deve procurar a Junta do Serviço Militar até dia 30 de junho para se alistar. O alistamento militar é obrigatório para todo cidadão brasileiro do sexo masculino. Os jovens que completam 18 anos em 2017 devem procurar a Junta do Serviço Militar até o dia 30 de junho para se alistar. É importante que o jovem que esteja completando 18 anos em 2017 se dirija à Junta de Serviço Militar até 30 de junho de 2017. Caso contrário, ele passará para a condição de fora do prazo e terá que pagar multa para poder realizar o seu alistamento.
Importante ressaltar que, além do alistamento presencial, o processo também pode ser feito através do site, apenas para o cidadão considerado dentro do prazo. O cidadão que está completando 18 anos em 2017, ele tem uma opção, uma nova modalidade, que é o alistamento online, né, que ele pode realizar no conforto da sua residência. Né? Para isso, ele tem que estar dentro do prazo, realizando esse alistamento dentro do prazo. Se ele passar para a condição de fora do prazo, ou seja, a partir de 30 de junho, ele não conseguirá mais realizar o alistamento online. Aí, nesse caso, ele tem que se dirigir à Junta de Serviço Militar para que ele possa realizar. É necessário tomar alguns cuidados na hora do preenchimento, né, da inscrição online. Exatamente. Na inscrição online, nós temos detectado aqui na Junta, quando o cidadão passa já pela segunda etapa, que ele tem que se dirigir à Junta para tomar conhecimento da designação dele ou da dispensa, a gente tem detectado muitos erros no alistamento online. Mas essas informações, elas são de inteira responsabilidade do cidadão que está realizando o alistamento. Mas eu alerto para o cuidado das informações que sejam bem claras, precisas, sem nenhuma dúvida. Vou citar aqui como exemplo, nós tivemos um caso recente aqui, em que no alistamento do cidadão que foi realizado online, quando ele compareceu à Junta, nós fomos verificar que onde era para estar o nome dele, estava o nome do pai dele também. Né? Então, o nome do pai dele estava onde tinha que estar e também no lugar do nome dele. Na hora que a gente vai acessar o sistema para verificar a situação militar dele, a gente não consegue encontrar o cidadão. Então é um problema para ele. Lembrando ainda que se o jovem não se alistar, fica em débito com o serviço militar. Às vezes o cidadão tem medo de vir à Junta, se dirigir à Junta, porque eu completei 18 anos, já tenho 26, 25, aí fica com medo de vir à Junta. Ele não tem que ter isso, ele tem que regularizar a sua situação quanto antes. Vai pagar multa? Vai, mas vai regularizar a situação. Porque o que acontece? O cidadão, normalmente ele procura a Junta quando ele passa para a condição de fora do prazo ou classe anterior, é só quando ele precisa do documento. Normalmente isso acontece quando ele precisa do documento para a primeira oportunidade de emprego que surge, né, porque o empregador não contrata se ele não tiver indício com o serviço militar, né, para se matricular na faculdade, para receber o diploma, para tirar passaporte, para renovar passaporte. Então ele chega na Junta desesperado, né? E essa documentação, ela tem uma tramitação a ser seguida, né? Então tem um prazo para que a gente possa entregar esse documento. Então nem sempre a gente consegue entregar esse documento para o cidadão no prazo que ele deseja. Mas eu alerto que isso aí é culpa do cidadão, que não se dirigiu à Junta quando ele deveria se dirigir. Ex-funcionários da empresa Clean bloquearam a BR-422 para reivindicar por direitos trabalhistas. As imagens de celular foram feitas logo após os manifestantes atearem fogo em pneus, bloqueando na tarde desta segunda-feira a rodovia BR-422, próxima à ponte do quilômetro 11 no município de Tucuruí. Os ex-funcionários da empresa Clean reivindicam pelos direitos trabalhistas. Em decorrência do término do contrato da empresa em Tucuruí, no dia 15 de janeiro, os funcionários automaticamente foram desligados da empresa. No dia 23 de janeiro, ninguém fazia mais parte do quadro funcional. Então, pelo correto, né, era todo mundo recebeu suas verbas trabalhistas, mas ninguém recebeu. Então, foi convocado em Belém uma reunião, uma audiência entre o Ministério Público e os representantes da empresa, e representantes também da Prefeitura de Tucuruí e do sindicato, né, que está apoiando a classe, né, que é o Sinelpa, né, que é o nosso sindicato. Nessa audiência entre o Ministério Público, né, e essas partes envolvidas, a empresa foi solicitada a dar satisfação no porquê que não tinha pago os direitos trabalhistas. A empresa alegou para o Ministério Público e para nós como funcionários que não tinha condição de pagar os nossos créditos trabalhistas porque não tinha recebido pagamento da Prefeitura suficiente para saldar, né, os nossos soldos trabalhistas aí. E, pois bem, o Ministério Público, né, entendeu que quem deveria pagar os nossos direitos, já que, né, se tem esse valor aí altíssimo, né, para a Prefeitura de Tucuruí, seria a própria Prefeitura. Dentre uma dessas deliberações do Ministério Público, o Ministério Público deliberou que a empresa
teria, a partir do dia 4 de abril de 2017, um prazo de 10 dias para fazer um levantamento de todo o quantitativo da empresa que foi desligada em janeiro. E esse quantitativo teria que ser apresentado à Prefeitura através de uma petição, né, em que fosse anexado todos os créditos trabalhistas que envolvem a rescisão, 13º em atraso que ninguém recebeu, férias, 3 anos de férias que o pessoal também não tinha recebido até então, cartão alimentação em atraso, FGTS que não tinha sido depositado desde 2014. Pois bem, a empresa fez esse levantamento, né, esse levantamento rescisório, né, com todos os créditos trabalhistas de cada um, né, dos 42 funcionários, e através desse levantamento, através de uma petição, né, em anexo, anexou esses documentos e apresentou à Prefeitura no dia 17 de abril, né, de 2017. E dentre uma das deliberações do Ministério Público do Trabalho, seria que a Prefeitura Municipal de Tucuruí teria 20 dias para pagar, fazer o levantamento, né, junto com os dados que a empresa levasse, e fazer o pagamento de cada funcionário. Pois bem, esse levantamento foi levado, como eu acabei de mencionar, no dia 17 de abril, né, de 2017, e o prazo, né, que a Prefeitura teria de 20 dias iria expirar no dia 8 de maio de 2017. Só que esse prazo foi extinguido, né, no dia 8 de maio. Ninguém pagou, a Prefeitura não pagou os funcionários, não pagou ninguém, tanto a Prefeitura como a empresa. E, pois bem, isso até hoje não foi pago nada, não foi pago nada para ninguém. Os funcionários procuraram a administração para saber um retorno dos pagamentos, né? Como o dia 8 foi o dia que extinguiu o prazo, no dia 10 o pessoal foi lá procurar, não teve retorno de ninguém, né? Eles disseram apenas que iam analisar a situação. E enfim, não deram retorno nenhum até hoje e não pagaram. Aí os funcionários, por bem, acharam por justo, né, se reunirem e fazer uma reivindicação, um protesto para que a Prefeitura pagasse os direitos. Com o bloqueio da rodovia, muitos motoristas ficaram impedidos de seguir viagem. A Polícia Militar foi acionada para garantir a segurança de todos. Bastante reclamação aqui por parte dos condutores dos veículos, né, que querem tanto ir para direção Tucuruí como direção repartimento. A Polícia Militar se faz aqui presente, né, com 3 viaturas para garantir que tudo aqui ocorra da melhor forma possível. Os ex-funcionários buscam chamar a atenção das autoridades com o bloqueio da rodovia por algumas horas. A intenção de cada um aqui é continuar até que seja pago, né, que seja acreditado na conta de cada um conforme a deliberação do Ministério Público, que seja pago o direito de cada um. Né, então só vai ser liberado, segundo cada um aqui, a partir do momento que for pago todo o direito de cada um. O caso de estupro é registrado em Tucuruí. A Polícia Civil já tem as características do criminoso. A delegada de Polícia Civil Marisol Vasconcelos, titular da DEAN, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, dá detalhes sobre um caso de estupro registrado no município de Tucuruí. Ontem, no final da manhã, uma jovem de 21 anos de idade veio até essa delegacia, registrou a ocorrência, relatando que no último sábado, por volta de 9h30 da noite, ela estava transitando no sentido, na BR-422, no sentido Tucuruí Vila Permanente, quando foi abordada ali na altura da entrada da vila, por um indivíduo numa motocicleta que ela acredita ser uma Titan, cor vermelha, e esse indivíduo apontando uma arma de fogo para ela, que ela acredita que seja um revólver, a conduziu até a porteira de uma fazenda que fica ali mesmo na beira da BR-422, né, sendo que ele ia conduzindo a motocicleta dele com uma das mãos e com a outra ele apontava a arma a ela, ia na lateral dela e ela conduzindo a motocicleta dela. Chegando nessa porteira da fazenda, ele a obrigou a entrar, né, e ali, bem na beira da estrada mesmo, ele praticou 2 delitos. Né? Ele roubou as joias dela, anéis, cordão, relógio, e em seguida ele praticou abuso sexual, que ela relata que acredita que tenha sido por cerca de 15 a 20 minutos. De acordo com a vítima, esse indivíduo, após a consumação do delito, ele determinou que ela fosse embora na frente dele, pela portaria da vila, né, pela entrada da vila, e seguiu o caminho no sentido quilômetro 11. Ela relatou para a gente que ele, após a consumação do delito, disse a ela que ela não mais o veria porque ele iria para Breu Branco. A gente acredita que ele não seguiu no sentido Breu Branco porque o criminoso ele, geralmente não vai dizer o destino dele. Né? Então acreditamos que ele pode ter voltado a Tucuruí,
Pode ser um morador de Tucuruí, ou então pode ter seguido no sentido da estrada de Novo Repartimento. O crime está sendo investigado. A delegada passa características do suspeito para que a população possa ajudar na identificação do mesmo. No mesmo dia em que ocorreu o crime, ela comunicou à Polícia Militar, que realizou diligência, mas não conseguiu localizar esse indivíduo. Ela já tomou a medicação necessária nesse tipo de delito, né, lá no Hospital Regional de Tucuruí. E aí a gente já encaminhou ela ao CPC Renato Chaves, só que a gente não sabe se serão encontrados, né, DNA para depois haver um confronto, porque, de acordo com a vítima, não houve ejaculação e tudo, né, e também por conta do tempo, né, o fato ocorreu no sábado e nós só tivemos conhecimento na segunda-feira. Mas nós já ouvimos ela, ouvimos a amiga mais próxima, né, para onde ela iria, a casa da amiga dela. E aí vamos agora solicitar à usina hidrelétrica de Tucuruí as imagens das câmeras das portarias e da barragem para ver se a gente consegue identificar. Esse indivíduo, segundo a vítima, ele utilizava capacete preto, não tirou em nenhum momento o capacete. O que ela nos passou é que ele é uma pessoa negra, né, de olhos redondos, complexão física mediana, altura média, cerca de 29 a 30 anos de idade. Estava trajando uma bermuda jeans, camisa de manga curta, cor clara, que ela não soube definir por conta da escuridão, chinelo de dedo, né? E aí, foram essas informações que ela passou para a gente. Na ocasião, a delegada também dá algumas orientações. A gente vê ali que aquela BR-422 ela está extremamente escura, né? Então é um local propício para esse tipo de delitos, roubos e estupros, né? Embora houvesse um grande movimento, de acordo com ela, que enquanto ele a conduzia, veículos passaram pelo local. Só que, segundo ela, provavelmente os motoristas achavam que se tratava de um casal de namorados. Então é sempre bom que as vítimas estejam atentas, né? E redobrem a atenção. E assim nós vamos encerrando mais esta edição do nosso TJ Regional. Uma boa noite a todos vocês. Até amanhã, se assim Deus nos permitir.